Opa pessoal, Lê aqui e no vídeo de hoje eu vou querer falar sobre uma animação que acabou de lançar chamada Eldorado. Não. Eu decidi fazer um vídeo porque é um filme que ele entra numa categoria de filme que eu gosto muito. Mas desde que eu fiz o meu vídeo lá, de todos, ranqueando lá do Fufu, de todos os vídeos da DreamWorks, eu olhei pra ele e eu lembrei, toda hora que o filme passava na minha cabeça, eu fazia um resumo do filme. E eu fiz esse resumo do filme na minha cabeça e pensei, cara, nada demais nesse filme, por que eu gosto tanto? Aí eu parei pra pensar. Na hora, é a minha vivência com esse filme, é o meu emocional com esse filme, são as memórias afetivas que eu tenho, ou seja, assistindo esse filme, assistindo com meu pai, é o filme de animação favorito do meu pai. Se eu falar que eu assisti esse filme 20 vezes, vai ser pouco. Então, me deu isso de, se eu tentar fazer uma análise mais crítica do filme, fazer esse vídeo crítica, tentando pegar a minha criancinha, sufocar ela com o travesseiro e falar realmente da minha experiência de algo mais racional com o filme. Primeiramente, vou dar um leve resumo aqui do filme para você que não lembra tanto assim do filme. Dois vigaristas acabam sem querer entrando numa caravela que está vindo pra cá, pro novo mundo. E por um acaso, esses dois farsantes, falsários, ladrões que vieram pra cá sem querer, tem um mapa muito provavelmente feito por exploradores que eles sem querer acham Eldorado, que é que eles estavam procurando, e eles são confundidos com deuses, confundido entre aspas. Depois eu acho que eu falo isso um pouquinho mais pra frente. Tem um monte de coisa, eles fingem ser deuses, tem uma briga política, religiosa, dá umas treta enorme. Gad disse, por causa dos amigos, os amigos brigam, um decide ficar, porque bem, ele é tratado como deus, o outro decide voltar para ser um rei na Espanha, cheio de ouro. Até que ele decide sacrificar todo o ouro dele pra destruir a entrada pra Eldorado, pra que os conquistadores não achem Eldorado. Só isso. É o resumo do filme, acho que não é um resumo muito bom, mas pra não perder muito tempo. Começar com as críticas. Esse filme ele é completamente ancorado nos dois personagens principais que são extremamente carismáticos. Se você pegar esse filme para analisar, o começo dele é muito corrido. Você não conhece os personagens, você não conhece a interação deles, mas eles têm pouquíssimas interações e você já gosta deles. É bizarro. É uma, que eu gosto de chamar de, eles estão forçando a empatia, mas funciona tanto que esses personagens que só tem tipo duas interações, estão até entre essas binários, né, só tem duas faces, e você gosta deles. Então, são personagens muito simples, mas altamente gostáveis, porque eles são muito simples. Separados, são chatos. Juntos, eles se tornam extremamente empáticos. Você gosta muito deles. E não muito legal. E algo muito legal que a dinâmica do filme é apresentada na primeira cena deles. A primeira, que é, eles estão ganhando. O cara, o loirinho, que é o emocional, faz uma besteira, porque ele é muito emocionado, seja com o mapa, seja lá em Eldorado, e eles acabam tendo que lidar com a sorte para conseguir corrigir a besteira que o cara emocionado fez. Seja lá no jogo de dados, seja no futebol, né? No futebol azteca, seja até mesmo em Eldorado. E eles acabam conseguindo fazer isso. E essa não é só uma dinâmica que acontece no começo, é a dinâmica inteira do filme. E é o que também, entre aspas, motiva o filme inteiro, que é essa dinâmica mesmo. E o que torna o filme extremamente divertido, que é o que brilha nesse filme. O filme literal coloca um deus ex machina lá no Eldorado, que é o vulcão, chupando a lava de volta, chupando tudo, e você não questiona. Por quê? Como eu já falei, é comédia. É comédia o filme, então você aceita. Mas com um adendo. Eles são bons com comédia. Mas se eles tentassem, como tentaram, colocar algo mais sério, eles teriam que ter um pouco mais. Erro só é erro quando você percebe. Erro de roteiro em um filme de comédia só é erro se você percebe. E você só vai perceber isso se você parar de rir. E quando você para de rir em um filme de comédia, quando ele para de ser engraçado, e adivinha, te levou até um certo ponto, mas aí você quis ir além do que a comédia era capaz de lhe entregar. Tá, mas vamos por partes, né? Já falei a parte positiva, que é o que todo mundo lembra desse filme. Um filme divertido. Mas esse filme ele tinha potencial para ser mais, porque ele traiu a própria proposta. Vamos lá. Até mesmo os filmes infantis têm uma temática central. Qual é a temática central do filme? Eu vou falar e você talvez não acredite, mas depois eu falo para você. Destino, propósito e importância. Talvez você não esteja concordando comigo, mas é exatamente isso. Destino porque eles são os deuses. O que? Sim, eles são os deuses. Mas eles não são deuses. Exato. A profecia não era sobre deuses. O sacerdote falou que ele estava interpretando as profecias. E ele interpretou errado. Tanto que tem vários indícios que eles fazem exatamente o que o destino, o que a profecia, confirmando a profecia. E no final, quando chega o conquistador e o sacerdote vê aquele conquistador que ia trazer a morte para o seu povo, que ia fazendo um banho, um rio de sangue, tem lá a confirmação. Seja com o próprio loiro voando,
pra confirmar ainda mais. Então tem várias coisinhas aí entre destino, tal. Então realmente é sobre isso. E propósito. Porque algo que tava sendo trabalhado no filme e infelizmente foi jogado fora é que o loiro tava sentindo propósito. Tava sentindo, ele pertencia àquele lugar e que ele poderia e ele iria fazer a diferença. Que ele ia ficar lá, porque ali ele era bem tratado, ele era um deus e ele poderia fazer a diferença, ser algo maior. Ele ia ter naquele Eldorado, onde ouro não vale nada, algo que o ouro não é capaz de comprar. Enquanto o outro, ele tem aquele arquétipo de racionalidade, que acaba perdendo por causa da mulher, que acaba só vendo o ouro e ele queria não só o ouro, mas ele queria ir, pegar o ouro e ir num local que aquele ouro iria fazer dele alguém. Mais ou menos isso que o filme queria tratar. Adivinha, você sentiu isso no filme? Não, né? Porque o que culmina os personagens, o que faz eles racharem, o que dá aquela trama final, que é tipo, deveria ser o ápice do filme, que dá aquela música, amigos nunca dizem adeus, ou não deveriam dizer adeus, é porque um tava querendo ir para um destino mais altruísta e o outro queria só ir pelo destino ganancioso. Um queria ser mais do que um ladrãozinho e o outro queria confirmar ser um ladrãozinho. Você sentiu isso? Não, foi gadice. Sendo que tinha elementos do filme que iria para isso. Mas não foi isso. Isso que tinha que ter sido o filme, porque teria sido muito, muito melhor. Isso teria combinado. Teria combinado com a proposta e não precisaria mudar muita coisa no filme. Pra isso fazer mais sentido. Porque enquanto ele se encantou com o Eldorado, não só com o ouro, com as pessoas, com a cultura, até mesmo dele podendo fazer a diferença, porque agora ele tem poder. A gente viu nisso nele. O loirinho é um personagem. O loiro querer proteger a cidade faz sentido. Ele tava lá no meio das pessoas. Ele mudou aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas. O Moreno não. O Moreno não. Tá vendo? Faltou desenvolvimento no Moreno. Túlio e Miguel. Miguel e Túlio. Eles eram um. Aí um foi desenvolvendo pra ser só, pra ser um personagem. O outro morreu. O filme ele deu uma traída leve na sua própria proposta. Porque isso faria muito mais sentido até mesmo com a música que é cantada. Apesar de agora vamos pro maior problema que eu vou ser crucificado, que é tipo pra muita gente é o melhor. Se eu dissesse que o filme ele é medíocre, esse filme, mas algo que fez ele romper o tempo é ela aí. Ela, seja meme, seja aqueles vídeos, coisas adultas, tá? Ela fez esse filme sobreviver. E ela fez esse filme também ficar morno. Por quê? Desculpa, não abaixem essas pedras. Pelo amor de Deus, calma. Eu não tô falando que ela é horrível. Não, ela é uma personagem legal, ela é empática, eu gosto dela. Ela é uma das melhores personagens do filme. Ela só perde pro cavalo. Você parou pra perceber? Gente, o cavalo é o único ser humano no filme. É o único que tem 3 vertentes. O cavalo, ele é alguém bobo, facilmente enganável, mas ele é alguém muito amoroso e ele é alguém até mesmo um pouquinho mesquinho. É o único que tem 3 características principais. O resto só tem 2, basicamente. Tá bom, deixa. Vamos voltar pra ela. Ela é importante. Só que ela é um personagem muito vazia. Ela é só isso que vocês estão vendo. Ela é só isso. Mas ela tem outras camadas que não são trabalhadas. Por que ela queria ouro? Por que ela queria sair? Por que ela tava fugindo? Por que ela queria ir para a Espanha? Por quê? Ela só fala, por que ela se apaixonou por um deles? Percebeu que faltou alguma coisa para essa personagem, para ela realmente ser um personagem, não um artifício de roteiro? E era muito pouco. Posso dar uma melhoradinha no filme? Rapidinho. Muito simples. Eles começam, não como começou, pode começar com o Dourado, mas mostrando um pouco do passado deles. E eles eram 2 jovens e decidiram buscar aventura, buscar ser alguém, buscar novos horizontes, um novo mundo. Talvez até mesmo o loiro sempre teve um desejo de buscar um novo mundo. Um mundo onde eles seriam alguém. Isso rapidamente lá no começo. Mas no final eles falharam. Viraram apenas 2 golpistas. Isso encaixaria muito, muito, muito bem com ele ter ouvido um mapa de Eldorado que para muitos deveria ser um mito, uma lenda boba. Algo, talvez até mesmo um blefe daquele cara, ele sabendo que aquele mapa não valia nada, mas ele decidiu, vou tentar enganar eles, estão me enganando aqui, dele ter ficado tão apreensivo, ele tanto desejo. A estrutura do filme compensa isso, porque mostra que o loiro, ele é coração, ele é alguém que busca verdadeiramente aventura, mas tem mais um motivo, porque isso engrandece não só ele, como o outro, os dois ao mesmo tempo. Eles acham o Eldorado e mostra que ela ficou interessado neles. Ela ficou interessado neles e não só porque ela é malandra, mas ela tem curiosidade. Ela quer uma aventura. Ela cansou daquele mundo perdido. Ela tá fadigada. Ela até mesmo
olha aquele mundo e não vê mais nada demais. Eu quero algo novo, eu quero um horizonte novo, eu quero ir para outro mundo. O que conecta eles, o que faz eles realmente se conectarem é esse desejo por aventura, por buscar algo novo, enquanto o outro achou propósito em Eldorado. E isso, aliado ao sentimento romântico, faz eles se dividirem. E ambos deveriam perceber, e ambos deveriam. E ela poderia, talvez ele até pensaria assim, talvez eu fique aqui com meu amigo, mas pô, ela quer sair. A mulher quer sair, quer ir conhecer um novo mundo. E por ela, eu vou sair também. E ela poderia tanto ser uma personagem quando representar a aventura, um personagem que verdadeiramente quer sair do comum e quer ir para um mundo novo e quer ir e ver uma aventura. Ela quer sair daquela mesmice. Ela não olha para Eldorado e vê um paraíso, ela vê algo que limita ela. Ela quer sair daquele mundo e explorar, ao ponto que ela ouviu uma palavra de um novo mundo, Espanha. Eu quero ir para lá, só pela aventura. E fica até mesmo poético do porquê o Túlio, o Miguel, sentem-se tão atraídos por ela, tanto por ela ser bela, dizer a beleza, quanto por ela também representar aquele espírito de aventura que te puxa e que é sedutor. Cara, alguns diálogos no filme a mais fariam muita falta e fazem muita falta pro filme ter um pouquinho mais de substância. Que faria muito sentido a quebra da expectativa, a quebra, a separação deles, dele querer levar ela, dela querer aventura, mas aquela aventura que eles querem, ela motivar. A sensação por quê? Eles estarem brigando por mulher só traz pergunta, não traz resposta. Tá percebendo a diferença da sutileza, do motivo? Só isso, só um pouquinho. Só colocar um pouquinho de background, colocar um pouquinho de... Só um pouquinho. Isso não muda, isso muda pouco. Nem precisaria fazer tanto... Nem precisaria adicionar tanta coisa no filme. Combinaria muito mais com o filme. Desenvolveria os dois personagens. Porque e desenvolveria ela como alguém além de só bonita, de um espírito forte que busca algo novo, que quer algo novo, o sentido de propósito. E isso desenvolve os dois, porque ela seria a idealização de um sentimento e os dois seriam a distopia, algo que vaza desse sentimento. Combinaria muito bem e isso faria o grupo ficar muito, muito, muito bom. E o que separaria eles seria: eu quero sair daqui, não, e eu quero ficar. Aqui eu ganho propósito. Aqui eu queria uma aventura, eu queria propósito. Aqui eu achei meu propósito. E o outro, não, eu quero aventura. Eu quero voltar com esse ouro pra ser alguém lá. Quero ser alguém lá. E a outra quer sair porque ela quer aventura. Tá sentindo? Tratando propósito, aventura, destino, tudo isso no filme. E nada disso mataria o filme ser divertido, só adicionaria no momento de drama. Porque a comédia é muito boa, mas o drama é muito água com açúcar. Porque nada disso poderia estar lá na cara. Poderia ser uma conversa, um sentimento. Sabe quando naquela luta, em vez de ser falas aleatórias que eles estariam improvisando, igual na luta final, onde eles realmente estão falando dos sentimentos reais dele, só que a gente não acredita porque talvez seja só da boca pra fora, e no final a gente descobre que tudo que eles estavam fingindo era a realidade. Nossa, muito mais sentido. E deixaria o filme menos gratuito. Ali, você tá exigindo demais do filme. O filme é só pra ser divertido e pra criança. Pera aí. Não, né? Não. Você tem noção que eles queriam fazer um filme pra criança, mas com uma pegada mais adulta. Tipo o que a Pixar era dona. Lembre da época que esse filme estava feito. Então eles queriam fazer um filme para criança divertido, mas com uma pegada mais adulta. E eles erraram no quê? Nessa pegada mais adulta. É nessa transição que eles erraram, entendeu? Porque entre ter um filme mais coeso ou um filme com uma mulher, eu preferia ter um filme coeso com uma mulher. Tá vendo a diferença? Era isso que faltava nesse filme. Era isso que eu queria que esse filme tivesse hoje em dia, tá bom? Ufa! Pronto, consegui. Fiz o meu vídeo, fiz a minha crítica sobre esse filme. Foi muito, muito difícil, tá? Tem outros errinhos de lógica no filme que eu não vou mentir que não tem. Mas, sinceramente, eu acho que esses erros é pra quem tá caçando. Esses erros que eu peguei aqui, eu não tava caçando, gente. Eu tava querendo negar eles, entendeu? Eu queria negar esses erros, mas eu acho que isso verdadeiramente é um erro, porque você vê a intenção do filme, tá lá. O destino, tá lá. Propósito, tá lá. Fazer diferença, tá lá. Avareza, tá lá. Aventura, tá lá. Só que não é trabalhado. Tá quase como se fosse um easter egg. O que faltou
um pouquinho mais de substância para esse filme, eu poder falar que o filme é bom, mesmo sem ser nostálgico. Talvez você não acredite em mim, lhe recomendo você assistir o filme de novo. Esquece que eu falei, só assista. Assista o filme tentando tirar o máximo da sua criança interior, só para você ver o que tem além do que uma criança pode ver. Tenta ver um pouquinho além do que a criança pode ver, para você ver que tinha um pouquinho a mais, tá? Essa é basicamente a sensação que eu tenho com esse filme. Dito isso, nota 7. Eu acho que eu diria nota 6, mas nota 7 por causa de outras coisas. Muito obrigado, falou.